reforma da Previdência, porque o relator da reforma negou a possibilidade de parlamentares apresentarem um texto alternativo ao do governo, mas admitiu que fará alterações sim na proposta enviada ao Congresso. O deputado Samuel Moreira se reuniu com a equipe econômica para discutir a proposta de reforma. O dia foi de afinar o discurso entre o governo e o Congresso sobre a Previdência. O relator da reforma, Samuel Moreira, deixou claro que vai fazer as mudanças que considerar necessárias, mas vai manter a meta do governo de economizar R$1 trilhão em 10 anos. O relator também minimizou o movimento político de parte dos deputados para apresentar o texto substitutivo como uma nova proposta feita pelo Congresso. Se tecnicamente chamar-se substitutivo, qual o problema? O importante é que é em cima de um projeto que o governo apresentou. E nós vamos fazer alterações também conversando com o governo. Vamos fazer alterações conversando com os líderes partidários. O ministro da Economia, Paulo Guedes, saiu otimista da reunião com o relator da reforma. Estamos confiantes no trabalho do relator, estamos confiantes no trabalho do Congresso e otimistas quanto ao compromisso de conseguirmos aprovar a reforma com a potência fiscal necessária para desbloquear o horizonte de investimentos no Brasil nos próximos 10, 15 anos. A ideia de apresentar as mudanças no texto do governo como uma nova proposta de reforma surgiu na semana passada, numa reunião na casa do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, com líderes partidários. Eles querem levar para os parlamentares o bônus político de rejeitar, por exemplo, regras mais duras para a aposentadoria rural e para o benefício pago a idosos de baixa renda. O governo aproveitou a segunda-feira para desfazer a ideia de que vai haver uma nova proposta de reforma. O que houve foi um ruído de comunicação. O próprio presidente Marcelo Ramos deu uma segunda declaração nesse sentido, que divulgou para toda a imprensa, dizendo que as alterações que poderão ocorrer em cima do projeto apresentado pelo governo, como sempre foi no parlamento. Num evento no Rio de Janeiro, o presidente Jair Bolsonaro falou que se o Congresso tiver opções melhores, deve votá-las, mas que o importante é aprovar a reforma. Não podemos desenvolver muita coisa por falta de recursos, por isso precisamos da reforma da Previdência. Ela é salgada para alguns, pode até ser, mas estamos combatendo, são privilégios. Não dá para continuar mais o Brasil com essa tremenda carga nas suas costas. Se não fizermos isso, 2022, 2023, no máximo 2024, vai faltar recursos para pagar quem está na ativa. De volta a Brasília, Bolsonaro mudou o discurso. Depois de dizer no Rio que o problema do Brasil é a classe política, elogiou o Congresso. Nós valorizamos sim o parlamento brasileiro, que vai ser quem vai dar a palavra final nessa questão da Previdência, tão rejeitada ao longo dos últimos anos. Eu agradeço aqui ao Rodrigo Maia, presidente da Câmara, ao Davi Alcolumbre, presidente do Senado Federal, que em conversas que temos tido, são unânimes em dizer da necessidade de aprovarmos essa Previdência. E aos parlamentares como um todo, eu quero dizer, eles só não recebam mais por falta de agenda, mas gostaria de continuar a conversar com o modo possível de vocês para que possíveis equívocos, possíveis melhoras, nós possamos, junto ao Parlamento brasileiro, buscá-la. O governo corre, contra o tempo para aprovar no Congresso a medida provisória de outra reforma, tão importante quanto a administrativa. Porque se não for aprovada até 3 de junho, bote essa data na cabeça, ela perde a validade. E com isso volta a estrutura, gente, do governo Temer, com 29 ministérios contra os 22 atuais. O ministro Augusto Heleno comentou sobre a preocupação do governo. Vamos ouvir. Eu acredito que uma nuvem de bom senso mostre que, isso aí é contra tudo que foi conversado, tudo que foi tratado, vai ao encontro da 90% dos brasileiros. O problema todo, o pessoal não entende, é o seguinte, o problema é de gestão. O presidente é incapaz de gestionar 29 ministérios. 22 já é duro, é um número acima do que está previsto em tudo que é livro de gestão, imagine 29. E o presidente Jair Bolsonaro sancionou um projeto de lei que anistia partidos que não investiram o mínimo exigido em campanhas de mulheres.
A lei já foi publicada no Diário Oficial. O deputado Paulinho da Força do Solidariedade foi o relator do texto aprovado no Congresso. O projeto determina que os partidos que tenham utilizado esses recursos no financiamento das candidaturas femininas não poderão ter suas contas rejeitadas ou sofrer qualquer outra penalidade. No sábado, o presidente negou que tivesse sancionado uma anistia para os partidos. A imprensa está dizendo que eu sancionei uma lei para anistiar multas de 60 milhões, mais ou menos, tá, de partidos políticos. É mentira, eu vetei. Estão dizendo que eu sancionei. É o tempo todo assim, é só mentira. Na verdade, o que o presidente vetou foi só um artigo da nova lei, o que liberava os partidos de terem que devolver dinheiro doado por funcionários comissionados do governo e que fossem filiados. Em abril deste ano, o Tribunal Superior Eleitoral concluiu o julgamento das prestações de contas de 2013 dos partidos e verificou que 25 dos 32 partidos políticos existentes na época não cumpriram a cota mínima de 5% do total de recursos do fundo partidário para participação feminina. Alguns partidos descumprem a regra desde 2009. De acordo com o TSE, a anistia dada pela lei vai beneficiar mais de 70% dos partidos. No entendimento do Supremo Tribunal Federal, recursos de incentivo à participação das mulheres na política são diferentes do dinheiro que financia a campanha de candidatas. Na eleição do ano passado, os partidos receberam 780 milhões de reais do fundo partidário. Pela lei, 39 milhões de reais deveriam ter sido aplicados na promoção das mulheres na política. O TSE ainda não concluiu o levantamento exato de quanto desse valor foi de fato aplicado. Para a presidente da Comissão Nacional da Mulher Advogada, a anistia dada aos partidos é um retrocesso. A gente tem nessa anistia, na verdade, uma tentativa de tornar letra morta a norma que prevê a destinação dos 5%. Temos que ter políticas públicas para garantir essa presença efetiva das mulheres nos espaços de decisão. E como a verba é pública, isso ainda se torna mais importante. A nova lei também anistia do pagamento de multas e taxas os diretórios municipais de partidos que não tenham prestado contas à Justiça Eleitoral e à Receita Federal no período em que não movimentaram recursos. E afirma que as responsabilidades civil e criminal, assim como dívidas já apuradas, recaem somente sobre o dirigente partidário à época do fato e não impedem que o diretório receba recurso do fundo partidário. Isso não estava claro